Olá, eu sou Luciano Moraes, professor de violão e violonista, tenho pós-doutorado na Universidade de São Paulo e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre essa difícil questão que surge nas famílias quando o garoto ou a garota diz para o pai e para a mãe que gostaria de estudar música. Você faz aquela enquete, descobre um bom professor, uma boa escola de música e eles vêm com essa notícia de que você vai ter que gastar um bom dinheiro para comprar um instrumento musical para os seus filhos. Imediatamente os pais já vêm com a ideia de comprar um instrumento barato, porque afinal de contas, por que gastar muito dinheiro com uma criança, na verdade? Vai que esse filho não segue em diante, vai que ele desiste da profissão, ou que ele resolve não se profissionalizar, que ele resolve não aproveitar esse investimento, né? E desiste das aulas do instrumento. É melhor gastar pouco, deixar para comprar um instrumento bom, se a criança realmente provar que está interessada, ou que tem talento, ou que realmente é boa naquilo. Eu vou dizer uma novidade que talvez seja desagradável para muitos pais ouvirem. Se o instrumento que você colocar na mão do seu filho for muito ruim, ele jamais vai chegar a ser bom nesse instrumento. A verdade é que o desenvolvimento musical das crianças é fortemente influenciado pela qualidade do instrumento musical com o qual elas começam. Se você coloca um instrumento muito ruim na mão de uma criança, é possível que 60% das coisas que são necessárias aprender para ser um bom instrumentista, ela não vai ter condições de aprender. E que coisas são essas? Basicamente, ser um bom músico significa criar diferentes nuances no instrumento. Se você coloca o seu dedo de frente, de lado, se você lixa a unha bem, se você tem uma boa colocação de mão, se você coloca a mão em diferentes posições para tocar o instrumento reflete isso. Ele acusa essas diferentes atitudes do músico na forma de diferenças sutis, sonoras. A definição de instrumento ruim é um instrumento insensível, um instrumento que você pode fazer o que quiser com ele, que ele vai produzir o mesmo som. Então é uma coisa muito complexa, né? A gente precisa pensar bem qual é a função dos pais na vida dos filhos. Se é proporcionar experiências estéticas, experiências artísticas, experiências de crescimento, experiências de engrandecimento ou experiências de frustração, né? Experiências de que a criança, depois de 1 ano, 2, tentando aprender música num instrumento que não responde ao que ela precisa aprender a fazer, desiste daquilo com a firme convicção de que ela não serve para ser musicista. Isso é muito triste. Eu não vou falar aqui de marcas, vou ser obrigado a falar um pouco de valores, né? Mas não vou falar de marcas nem de luthiers específicos, tá? Para não correr o risco de ser injusto com eventualmente ser injusto com um luthier ou com alguma marca de violões de fábrica que eventualmente tem se esforçado para fazer violões de mais qualidade. Mas eu posso garantir a vocês, eu faço uma pesquisa em lojas e em luterias pelo menos uma vez a cada 2 anos, e é muito difícil a gente encontrar um bom instrumento para começar a aprender violão por menos de R$3.000, certo? Calma, não vai embora agora, não desista do processo de pesquisar um instrumento para o seu filho. Vamos conversar um pouco mais a respeito de alguns detalhes sobre as diferenças entre os violões industriais, feitos em fábrica, e os violões artesanais, que são os feitos em luthier. Bom, fique tranquilo porque não existe nenhum luthier que tenha uma Ferrari na garagem. Então, os luthiers realmente cobram aquilo que é necessário cobrar para a manutenção do seu trabalho. Tá? Nenhum luthier é rico, nenhum luthier é milionário, eles não estão explorando a necessidade dos pais de darem bons instrumentos para os seus filhos. Um violão de luthier por R$3.000 é um instrumento bastante barato, é um instrumento bastante em conta. O luthier realmente tem que ser muito desatento para conseguir fazer um violão realmente ruim por esse valor. Até porque os luthiers de violões para iniciantes estão concorrendo com instrumentos, os melhores instrumentos industriais de algumas fábricas que nós temos aí bastante conhecidas no mercado. Converse com o professor de instrumento do seu filho, ele vai saber dizer exatamente que fábricas são essas. Então o luthier precisa ter um certo cuidado e uma certa cautela na escolha das madeiras, ele vai trabalhar cada uma dessas madeiras. Vamos lembrar que cada placa de madeira é única, porque aquela árvore de onde foi extraída a madeira cresceu em circunstâncias especiais e irrepetíveis. Essa é a razão pela qual um luthier sempre consegue melhores resultados do que uma máquina que é predeterminada para trabalhar a madeira de uma determinada forma. Há uma outra razão para comprar instrumentos artesanais, que é a questão da manutenção do instrumento. Se vocês forem reparar nesses violões que estão aqui atrás, né, eles têm algumas peças que são fixas. Por exemplo, os ossos, o osso, né, que é feito o cavalete e o capotasto, e os trastes que são feitos de metal. No primeiro ano de vida útil do violão, enquanto violão, né, você tem que pensar que é uma madeira que de repente se torna um violão. Ela ainda se move um pouco para se adaptar àquela forma que o luthier imprimiu a ela.
É necessário, então, nesse período inicial da vida útil do instrumento, que o instrumento passe por uma reforma, por uma ligeiros ajustes nas suas peças básicas para que ele continue funcionando bem. Essas primeiras manutenções, todos os luthiers, todos os fabricantes artesanais que eu conheço, oferecem gratuitamente aos seus clientes. Os instrumentos industriais não têm essa possibilidade. Você teria que pagar para um instrumento ser reformado, e o preço dessa reforma provavelmente, se você somar o valor que você pagou no violão e o valor que você pagou numa primeira reforma, daria já um violão industrial, um violão artesanal de luthier, ou um violão iniciante, um violão de estudante artesanal. Então essa primeira manutenção é uma outra boa razão para a gente fazer um esforço a mais e comprar um violão artesanal para o seu filho, sua filha que quer aprender a tocar um instrumento. E uma outra razão também está no valor de revenda. Vamos supor que eu compro um violão hoje de um luthier X. Esse violão vai me custar, por exemplo, R$8.000. Se eu quiser vender esse violão daqui a 5 ou daqui a 10 anos, eu vou vender esse violão exatamente pelo valor equivalente a R$8.000 hoje. Porque é o preço que o luthier cobra para fazer um violão novo. Então vamos supor que eu ligue para esse luthier e fale, olha, quanto está o seu valor de mercado? Você está fazendo violão quanto? Eu reajustei o meu valor para, sei lá, 9, 10 mil reais, vamos supor daqui a 5, 10 anos. Eu vou ter então a possibilidade de vender o instrumento que eu comprei para uma pessoa interessada em adquirir um violão daquele luthier, mas que tem uma certa pressa, ela não quer esperar aí os seus 8 meses, um ano que leva para fazer um instrumento artesanal. Compra usado pelo valor que pagou no luthier. Então o violão artesanal, ou qualquer instrumento artesanal, é realmente um investimento bastante lucrativo. Se você quiser revender o violão mais para frente, você vai pagar o valor de mercado, se é que o luthier não vai se valorizar ainda mais. Eu posso mencionar o nome de um luthier que está, eu acredito, bastante acima vamos dizer, do mercado de luteria nacional, que é o Sérgio Abreu. É um artista singular e ele produz, acredito que seja se não o melhor violão artesanal, está com certeza entre os melhores violões artesanais, variando um pouco da avaliação, do gosto de cada artista, né? Na minha opinião, ele está bastante acima da maioria dos luthiers brasileiros, embora o Brasil tenha grandes e excelentes luthiers. Mas o Sérgio Abreu é um luthier que está hoje com 70 anos de idade, ele foi um concertista muito importante, ele tem aí uma certa base para que a gente possa discutir o preço dos violões dele. O Abreu que eu tenho, eu paguei na época $2.500. Isso foi em 1996. Hoje ele está sendo vendido o modelo mais simples por R$14.000. E os violões antigos que estão sendo valorizados estão custando aí cerca de R$20.000. Ou seja, esse é um caso emblemático, né, que ilustra muito bem essa questão do violão artesanal ser na verdade um investimento. O valor dele valoriza com o tempo, ele não perde o seu valor com o tempo. Então essas questões todas têm que ser levadas em consideração para a gente perceber que às vezes nós somos levados a comprar um violão de Casas Bahia por R$300, R$400, ou somos levados a pensar num instrumento de qualidade inferior ou vendido numa fábrica, construído por uma fábrica. Na verdade nós estamos criando empecilhos para que essa criança aprenda um instrumento e estamos realmente jogando dinheiro fora. Esse dinheiro não vai poder a gente não vai poder reaver esse investimento numa possível venda futura, né? Então esses são os parâmetros principais que eu gostaria de deixar para vocês refletirem, pensarem. Se você é violonista, professor, tem algum cliente, algum pai de aluno que está com essa dúvida, pode encaminhar esse vídeo a ele. E a respeito dos luthiers e das indicações, se vocês quiserem mandar mensagens privadas, eu posso mandar uma lista assim, de luthiers brasileiros competentes. Tá? O Brasil tem uma escola de luteria fabulosa, inclusive pela influência do Sérgio Abreu, que tem feito violões há bastante tempo. E ele, sempre foi uma personalidade muito generosa, ele deu vários frutos, assim, várias crias, né? Existem vários luthiers brasileiros que foram introduzidos nessa arte exatamente por ele, e hoje eles oferecem oportunidades e possibilidades bastante variadas para vários bolsos, para vários níveis de investimento, tá bem? Um abraço para vocês, se gostou do vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário aí na caixa de comentários com temas que te interessem, que vocês achem interessante que sejam discutidos aqui. Um abraço.